Ok? Olá, como você está? Tudo bem? Nós estamos aqui para mais um episódio do quadro Testemunho. E hoje eu tenho a grata oportunidade de receber ela, Brenda Danese, uma grande serva do Senhor, uma verdadeira profetisa. Tenho relatos de muitas declarações poderosas e a gente vai poder conversar um pouquinho e compartilhar grandes milagres que Deus tem feito na vida de Brenda Danese. Amém, glória a Deus. Oi, gente. Primeiramente, eu não sabia que eu ia estar aqui, mas Deus já tinha planejado e tenho certeza que vai ser uma bênção. Muito feliz de poder compartilhar com você e com vocês também. Brenda, nós conhecemos um pouco da história contada pelos seus pais, mas tem algo que eu nunca tinha conversado com você e eu queria bater nesse ponto hoje, com relação a esse sentimento seu lá na infância, nessa dificuldade, nesse processo. Como você olha para trás hoje e vê a transformação que Deus fez e quanto Deus lhe usou, mesmo no momento de dificuldade, para você ser o suporte que os seus pais tanto precisavam? Mais um milagre que Deus fez na minha vida é de que eu não lembro das dores que eu passei, eu não lembro do que eu sofri. Foi um momento muito mais difícil, principalmente para os meus pais, né? Porque como pais naquele lugar, eles estavam com certeza com um sentimento muito ruim. Mas hoje olhar para trás e ver todo o testemunho que isso gerou. Gerar um testemunho, né, não é fácil, é doloroso, mas o plano que Jesus tinha na minha vida de hoje poder contar sobre um Deus que não está morto, sobre um Deus que vive e continua operando milagres e maravilhas. E não só milagres físicos, mas o maior milagre nós já recebemos, que é ter Jesus habitando em nós. Então, sobre o mesmo Deus que habita em mim, eu posso contar que Ele vive, Ele é real, Ele continua fazendo milagres. A palavra dela é forte, viu? Você se prepare, que quando ela abre a boca é fogo puro. Mas, Brendinha, tem um ministério que eu sei que você desenvolve, que é belíssimo na sua cidade, junto com os jovens da sua igreja. E eu sei que muitas vidas estão sendo transformadas, justamente Deus usando a sua vida. Eu queria que você comentasse com a gente um pouco desse ministério tão impactante que você tem conseguido desenvolver numa, numa fase que para muitos é a fase mais difícil da vida, a fase adolescente, a fase jovem, é um momento de muitas opções, muitas coisas são ofertadas, mas você está ali, levando a palavra de Deus e conseguindo que Deus use você como instrumento na vida de muitas adolescentes, muitos jovens. Eu vou explicar do começo como que foi tudo isso. Porque eu nasci num lar cristão, então sempre vivi com os meus pais me levando para a igreja, sempre indo, estando lá. Só que existe uma diferença entre você ser cristã e viver uma vida com Deus. A partir do momento que você realmente entende que Deus, tipo, o sacrifício que Ele fez por você, que você entende que Ele é seu pai, que Ele é seu melhor amigo, é diferente do que ir todos os dias na igreja, tá lá, meio que por obrigação, sabe? Mas quando você tem esse prazer e não parar só em você, porque o evangelismo, ele não é uma ocasião. Em Uberlândia, eu tenho a minha líder, eu tenho a minha célula, meus amigos, e que existe um movimento de evangelismo. Só que o evangelismo, ele não só é algo organizado. O evangelismo, ele tem que ser um estilo de vida. Por onde nós formos, nós temos, sabe, que falar sobre esse Jesus. Porque às vezes a gente sente um receio, principalmente na adolescência, de ser cristão. E não é uma coisa fácil, igual você falou. Nessa idade a gente tem muitas oportunidades. Eu tenho amigos que, tipo assim,
se eles fazem, por que eu não posso fazer? Mas quando nós temos os nossos olhos fixados em Jesus, essas coisas elas vão se tornar irrelevantes, porque o brilho, o fogo e a paixão que você tem por Deus é muito maior do que essas coisas. Então, como eu falei, o evangelismo é você ir numa padaria e pedir uma palavra de Deus para aquela pessoa e começar a falar, sabe, sobre o amor de Jesus, que é tão infinito. Se a gente conheceu esse amor, por que a gente não apresenta ele para outras pessoas? Porque é um amor que realmente pode mudar, salvar, curar, transformar, tudo. A gente fica encantado em ver você falando, viu? É um amor tão grande, é de emocionar. Eu fico muito feliz em ver esse ministério, em ver como Deus tem feito algo tremendo na sua vida. Eu só gostaria que você nunca parasse. Eu só tenho como pedir a Deus assim que Ele renove essa energia dentro de você, esse amor todos os dias, porque é a fase mais difícil. Eu sou pai, eu já tive filho adolescente, eu tenho uma filha criança ainda, mas eu sei o quanto eu enfrentei dificuldade com meu filho nessa idade adolescente, porque realmente as coisas do mundo são muito atrativas. E é como você falou, os jovens, eles sempre se comparam com o outro, porque no momento da sua formação, ele não tem a força para decidir. E ver você tão jovem, tendo essa força para decidir, que ama Jesus, mostrando como Jesus transformou sua vida e pode levar a transformar a vida das outras pessoas, isso é muito, muito, muito legal. Mas tem outro ponto que eu sempre vejo seus pais falando com tanto amor sobre você, o cuidado que você tem no caminhar dos seus pais para que eles possam estar sempre alinhados com Jesus. Então, eu já vi algumas vezes seu pai falar assim, isso aqui eu não posso fazer porque a Brendinha diz, nem pense nisso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, do cuidado que você tem com seus pais, de proteger realmente, para que eles possam estar cada vez mais focados no caminho do Senhor. Ano passado, é que eu ainda falo esse ano, porque passou muito rápido, mas ano passado foi quando tudo meio que aconteceu na minha vida, quando, eu realmente conheci Jesus, sabe? Eu nunca fui uma pessoa de ficar mostrando regra, assim, pros meus pais, porque eu deixo mais o brilho de Jesus, sabe? Porque quando você tem o Espírito Santo habitando em você, ele vai conduzindo. Mas isso chegou nos meus pais também, então poder aprender com eles e ser uma referência para eles também é algo que me orgulha muito, porque quanto mais eu vou conhecendo Jesus, mais eu posso ser referência. E entrando em outro assunto também, não outro assunto, calma aí que você vai entender. A gente tá aqui em Orlando e pra quem não sabe, Orlando é um dos meus lugares favoritos. Existe a questão de ter prioridade, sabe? Porque aqui é uma rotina muito assim, a gente chega de parque cansado. Só que a gente tem escolhas, a gente pode optar por chegar cansado, tomar aquele banho quentinho e dormir. Ou a gente chega e prioriza aquele tempo com Jesus. Porque se não tem como a gente viver uma vida com Deus sem ter um constante relacionamento. Então, não tem, o ponto agora que eu quero chegar, não tem como a gente ser um exemplo sem antes buscar ser esse exemplo. Então, se eu consigo ser um pouquinho, bem pouquinho mesmo, porque eu creio que eu ainda estou muito, muito longe de ser parecida com Jesus. Mas se hoje eu posso ter essa referência para os meus pais, para os meus amigos, é porque Jesus vai me enchendo a cada dia. Acho que foi essa pergunta, né? Que às vezes eu vou Com perdendo, certeza, mas e assim, mostra no seu comportamento a resiliência que você tem, mesmo de estar em férias, parque, Orlando, mas assim, Jesus existe. Jesus tem que ser em nossa todos os prioridade, momentos. sempre.
Isso é muito legal. Mas eu sei que o ano passado foi um ano bem turbulento, mas no momento do processo de recuperação do seu pai, ele tinha uma mensageira de Deus dentro de casa, levando a palavra e dizendo: pai, é assim que o senhor tem que agir. Fala um pouquinho sobre isso. Foi. Às vezes eu não conseguia estar muito com ele no hospital, porque como eu sou menor de idade, né, eu não podia estar. Mas às vezes ele me ligava, principalmente quando ele queria ir para casa, que ele estava muito agoniado. Tá falando: pai, calma, Jesus está cuidando, você tá aí porque Deus está cuidando para quando você não sair não ter que voltar. E eu realmente, eu não gosto de falar de boca para fora. Eu não gosto de falar tipo assim, sei lá, usar o nome de Deus em vão. Tudo que eu falo, realmente eu tento usar a sensibilidade do Espírito. Porque eu não quero falar: Deus está com você só pra dar uma força. Eu gosto de falar, tipo, realmente, Deus está com você, Deus está cuidando. Realmente algo vindo do Espírito. Eu tenho certeza que naqueles momentos o Espírito de Deus realmente estava confortando ele, o coração dele. E assim, você só tem essa vontade de transmitir com essa força interior, Brenda, porque realmente vem do Espírito. É notório a forma como você age, a forma como você fala. Eu fico olhando para você assim, eu fico vendo assim vários milagres na sua vida, esse processo seu e algumas histórias que a sua mãe já falou, já contou sobre a forma como você sempre fala de Jesus. Isso é muito, muito incrível. E o quanto as pessoas precisam conhecer Jesus assim. Porque ouvir falar de Jesus é muito fácil, mas ouvir falar de Jesus como ele é, como você apresenta em todos os momentos, em todas as circunstâncias na sua vida, isso é muito bacana. E para uma jovem, vamos dizer assim, é uma vibe diferente do jovem, porque não é corriqueiro, não é comum a gente ver uma jovem de verdade, falando de Jesus com tanta propriedade, com tanto amor, com tanta confiança, com tanta fé, com tanta firmeza. Então, assim, só pode ser a ação do Espírito Santo na tua vida. Então, não deixa nunca esse fogo baixar e continua cuidando dos teus pais com todo amor, com todo carinho, porque eu sei que não só obedecendo a Bíblia que você honra eles, mas como amor, porque o amor que eles sempre demonstraram e sempre lutaram por você é porque é algo puro vindo de Deus. Então, assim, muito obrigado por essa oportunidade de poder transmitir um pouco dessa sua história tão linda, dessa sua experiência tão incrível com Jesus. E para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para que todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores pudessem guardar essa mensagem para a vida deles, transmitida através da sua vida. Amém. Eu que agradeço de estar aqui com você, essa família que eu amo tanto. Foi um prazer. E o que eu quero dizer para você é que, sabe, o amor de Jesus, ele é muito simples. Você não precisa merecer ele, você não precisa fazer esforço algum para receber ele. Porque muitas pessoas pensam que Jesus é alguém que está ali para te castigar, que está ali para pesar a mão na sua vida. Mas Jesus, naquela cruz, pela graça, ele te salvou, ele te alcançou. E ele é o espaço certinho para preencher qualquer vazio no seu coração. Porque por mais que você tente buscar em qualquer coisa, em pessoas, em lugares,
Só Ele pode satisfazer qualquer desejo da sua vida. Então, que você possa realmente entender que o próprio Jesus entregou a sua vida sem pensar duas vezes. Por amor a mim, por amor a você, que somos pecadores, que erramos todos os dias, que somos falhos. Mas mesmo assim, Ele continua te amando e vai te perdoar todos os dias que for preciso. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Aproveitem essa aula ministrada pela Brenda hoje do amor de Jesus, que você possa descobrir e alcançar esse amor de Jesus dentro da tua vida. Que Deus te abençoe. Um excelente dia para você. Show!